Então, vamos retomar agora o pedido de vista do item 64, a vista de mesa, sobre o Instituto Filadélfia. Bom, o item 64, eu estava com uma dificuldade em estabelecer exatamente a situação em relação à sentença, o que haveria sido determinado pela Justiça, porque, em parte, foi julgado sem análise de mérito, e na outra parte houve improcedência com análise de mérito. E o juiz ele diferenciou entre pretensão anulatória e pretensão declaratória. E a ressalva que ele faz em relação ao lançamento, eu até uso um termo aqui, precário, né? Provisório, não? Provisório, melhor dizendo, provisório, ele vincula ao processos que estariam pendentes no CNAS e, de certa forma, ele entende que essa discussão aqui não seria objeto da lide judicial, ela correria por fora, porque o que é objeto da lide judicial, ele já definiu, né? Aquela questão da gratuidade, foi feita a perícia, tudo. Nesse ponto, ele já se definiu, e, inclusive, ao definir isto, ele prejudica em relação ao ano de 2007, inclusive, porque nesse mesmo sentido já julgou, e nesse mesmo sentido já teria julgado o CNAS, como é que ele fala? Obteve renovações referentes aos anos tais e tais, haja vistas os indeferimentos desse pedido. Contudo, foi deferido o pedido de renovação, então mesmo o pedido de renovação em 2007 corre por fora, não seria, de certa forma, objeto da lide. Por isso que ele diz, olha, se já renovou lá, comprometeu aqui. Em relação aos outros que estariam pendentes, o lançamento provisório não estaria necessariamente comprometido, mas isso não, me parece que não é objeto da lide, e ele não estaria apenas fazendo um comentário e deixando claro, porque afinal aquele lançamento para prevenir a decadência foi feito no âmbito provocado, né, pela decisão lá que foi dada antes da sentença. E, então, vamos à decisão quanto ao pedido de antecipação de tutela. Nessa decisão, o juiz não adentrou a análise da pretensão anulatória, da pretensão declaratória. Ele disse que os elementos não eram suficientes, então ele indeferiu os pedidos. O que foi deferido foi uma autorização para que a União procedesse à constituição do crédito tributário a fim de evitar a decadência, com suspensão da exigibilidade na expedida ofício. O problema que eu estou verificando, e na mesma linha da relatora, foi como foi feito esse lançamento para prevenir decadência. Simplesmente se deu por motivação que haveria uma determinação judicial para lançar e se fez o reenquadramento automaticamente, em razão da existência da ação. Não foi feito um lançamento para prevenir a decadência, trazendo efetivamente a motivação do que teria sido descumprido. Qual a legislação? Expondo, olha, isso daqui é objeto da lide judicial, isso daqui são requisitos que vão além, que demandam um ato cancelatório, o ato cancelatório foi emitido, ou não é cabível o recurso desse ato cancelatório, se faz o lançamento, por exemplo, para enquadrar no inciso 2, que seria a exigência de um SEBAS. Isso não é feito. Ou então ele dizer, olha, a decisão judicial dispensou isso, porque era objeto da lide lá, mas pelo que vem na sentença, me parece que isso não era objeto. Então, no final das contas, o deferimento ou indeferimento em relação àquele pedido de reconsideração, que fala aqui a relatora, ele acaba não sendo relevante em face da ausência de motivação do lançamento, da forma como ele foi feito.
E essa é a leitura que faz a relatora, e a leitura que, analisando a documentação, foi meio corrido, foi um pouco difícil, mas eu consegui formar convicção nesse sentido de que, de fato, não há uma explicitação dos descumprimentos dos requisitos da imunidade que extrapolariam a lide judicial para se admitir a sua subsistência independentemente da improcedência da ação. E, além disso, como bem destacou a relatora, o objeto da ação judicial estava versando, inclusive, sobre questões que depois o Supremo declarou que não poderiam ser objeto definidas em legislação ordinária, porque demandam legislação complementar. Mas, ainda assim, a improcedência foi reconhecida em razão do cumprimento daqueles requisitos por parte da entidade, e, por isso, a decisão judicial lá de improcedência da ação. Então, em resumo, eu vou acompanhar a relatora. Me acompanha? Acompanhe. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. O item 63, André, é a mesma coisa? É o É terceiro? a mesma coisa, é com relação a terceiros. Não, doutor Pinheiro. Eu acompanho. Acompanho. Acompanhe. Acompanho. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Com isso, a gente encerra a sessão de julgamento do dia 7, período da manhã. Janaína, por favor.